Texto no ar, quarta-feira é importante, começamos o nosso dia hoje. Já peço para colocarem a Andresa comigo aqui no ar, produção. Minha parceira, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos abrir nosso programa com a entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República. Governador, muito boa tarde, muito obrigada pela gentileza de estar aqui nos estúdios do Portal Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos que estão aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui novamente no Metrópolis. Começa a nossa entrevista com uma pergunta sobre eleições. Falamos muito nos últimos dias sobre Jair Bolsonaro e vimos também que o senhor vem falando sobre um descolamento da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2018, vimos o senhor apoiando tanto Bolsonaro, houve também uma divergência num apoio aí com Amoedo, acabou que o partido fez ali uma reprimenda sobre esse apoio a Bolsonaro e também a Amoedo. E eu queria também perguntar sobre as divergências, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro era muito cético ali com a questão da Covid, o senhor não, o senhor apoiava a questão da vacinação, tem também as divergências aí da área ambiental, do setor ambiental, entre o seu posicionamento e o posicionamento de Jair Bolsonaro. Então, dito tudo isso, a minha pergunta é, lá atrás o senhor apoiou o ex-presidente e hoje o senhor quer se descolar da imagem de Jair Bolsonaro? Neila, ninguém discute que o presidente Jair Bolsonaro é o maior nome da direita do Brasil. Nenhum outro nome tem a força dele, representa tão bem a direita. Respeito, mantenho contato com o presidente, estive com ele aqui em Brasília há cerca de 30 dias atrás para, em primeira mão, comunicá-lo que eu, o Partido Novo, estaria me lançando pré-candidato à presidência da República. Nada mais normal e acho que necessário do que estar passando isso para ele, que é quem resgatou a direita do Brasil. Lembrando que ele me disse, governador, quanto mais nomes a direita tiver, mais fortalecida ela estará. Ela ganhará mais votos no primeiro turno e irá para o segundo com uma chance maior ainda de ganhar. Então, é uma visão com a qual eu compartilho. Até hoje, Neila, eu nunca tive a oportunidade de estar no mesmo partido do presidente, sempre fui do Partido Novo, que é um partido pequeno, e o presidente já esteve em alguns outros partidos. Isso fez com que em todas as campanhas, principalmente em primeiro turno, 2018 e 2022, nós não caminhássemos no mesmo barco. Mas quem acompanhou bem a eleição presidencial de 2022 vai lembrar muito bem que eu fui eleito em primeiro turno com 56% dos votos e dediquei as 3 semanas seguintes a dar meu total apoio ao presidente Bolsonaro em Minas Gerais. Tanto é que do primeiro turno para o segundo, ele teve uma evolução de quase 600 mil votos no estado de Minas, talvez o que mais tenha evoluído. Então, nós defendemos as mesmas ideias, que é aquilo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de famílias bem constituídas, o Brasil precisa de boas escolas, a escola cívico-militar veio para somar, é mais uma opção, ninguém é obrigado a ir, mas tem tanta gente que quer ir, e por que ficam proibindo que essa nova opção para o pagador de impostos seja implementada? Nós defendemos também gente honesta, meritocracia no setor público e não distribuição de cargos para estelionatários e companheirada, como infelizmente tem acontecido, um setor público mais sério. Então nós temos muitas convergências,
Agora, divergências até marido e mulher têm, irmãos têm, mas estamos muito mais juntos do que separados. Pai e filho também, né? A gente pai e filho também, nas conversas exato. do Jair Bolsonaro com o filho, né? Está aí um exemplo claríssimo. Mas a gente pode esperar uma campanha de Romeu Zema para a presidência em 2026, chamando o nome de Jair Bolsonaro ou se descolando dele? Neila, isso vai depender muito mais dele do que de nós, né? O apoio dele vai ser importante para qualquer candidato. Agora não sabemos se ele dará esse apoio a algum dos candidatos e, caso sim, a qual. É uma decisão que vai caber a ele e que nós respeitamos. Governador, o senhor já colocou, né? A Neila colocou esses pontos de... Porque o apoio não significa um alinhamento automático de ideias. Claro, os senhores têm divergências que o país se desacostumou estar no mesmo lado, mas com divergências, né? Parece que todo mundo tem que ter um pensamento único. Então a Neila colocou dois pontos que a gente observou, que destoam os senhores, que foi na questão da Covid, né? Que o senhor tomou a linha de frente ali da vacina, o senhor conversava e orientava a população mineira com relação a isso, e o presidente Jair Bolsonaro era cético. E a questão do meio ambiente, que também o Jair Bolsonaro desconfia até, né, de uma crise climática, e o senhor sempre colocou que é importante associar a proteção ao meio ambiente à produção, porque senão isso vai prejudicar o agronegócio brasileiro. Em que outros pontos que há divergências programáticas entre o que o senhor pensa e o que o Jair Bolsonaro aplicou ali no seu governo? Andresa, eu acho que vai muito são nessas duas questões. Durante a pandemia, o meu secretário de saúde, que é médico, que é um estudioso, falou: governador, as melhores recomendações da ciência são essa aqui. E eu sempre acreditei na ciência. Eu acho que um cientista, alguém que dedicou 20, 30 anos a estudar doenças, pandemia, com toda certeza está mais bem preparado para analisar um contexto pandêmico do que eu, que não sou da área da saúde. Então, acho que nós temos de conciliar aquilo que a ciência demanda também com a questão política, que eu sei que a política sempre tem o seu peso. Mas em Minas, as recomendações que nós colocamos na época foram muitas vezes quase que conflitantes com as determinações do governo federal naquele mesmo momento. Fomos criticados, mas eu tenho a minha consciência limpa que eu procurei fazer o menor. E eu também, Andresa, estou num estado que enfrentou grandes tragédias. Logo no meu primeiro mês de governo, ainda em janeiro de 2019, eu enfrentei a tragédia de Brumadinho. E eu falei, eu quero ser o último governador de Minas Gerais que enfrenta essa situação. É um absurdo, já tinha ocorrido Mariana antes, já tinha ocorrido uma outra 10, 12 anos anteriormente. Eu falei, chega, o mineiro não merece viver com isso. E hoje Minas Gerais tem a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que fez com que todas as barragens que ofereçam algum tipo de risco tivessem de ser desmontadas. Nós tínhamos 53, já desmontamos por completo 17. As outras estão em processo. Nós temos barragens lá que receberam material por 70 anos. Você não consegue tirar essas milhões de toneladas num curto espaço de tempo. Mas eu tenho orgulho de falar, Andresa, que a cada dia que passa o Estado fica mais seguro, porque menos material estão depositados nessas barragens. E o bom, a maioria das mineradoras hoje estão migrando para um processo por filtragem que não demanda mais a construção dessas barragens, que era o meio tradicional de depositar o rejeito no passado. Mas eu vejo que nós temos aí diferença nesses dois pontos que não perturba o nosso relacionamento, as nossas grandes propostas. Eu acho que é igual um marido e mulher
que estão, vamos dizer, discutindo ali com relação à cor da louça da cozinha. É uma discussão muito pequena. Naquilo que diz respeito a educar os filhos, em que bairro morar, eles estão de acordo. Agora, a cor da louça é um detalhe que não vai comprometer um bom relacionamento. Essa questão do agro é um pouquinho maior do que a cor da louça, né, governador? Só para entender, eu só estava falando da questão ambiental referente, né, às tragédias que ocorreram lá em Minas. Então, com relação a uma disputa sempre grande entre o meio ambiente e o setor ruralista e o agronegócio. E o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre defendeu que não se tenha barreiras para o agro, né, que se cada vez mais se tire esses licenciamento ambiental, você não teria que passar pelo Ministério do Meio Ambiente, as coisas seriam ali mais facilitadas. Nesse sentido, com relação ao agronegócio, qual que é a posição do senhor? Andresa, hoje o meu relacionamento do meu governo, o meu secretário de Agricultura com a FAENG, que é a Federação da Agricultura de Minas Gerais, que representa, né, toda essa força produtiva de Minas, é o melhor possível. E o agro em Minas, Andresa, tem sido a atividade econômica que mais cresce. Tanto é, Andresa, que o ano passado, 2024, pela primeira vez na história de Minas e do Brasil, a exportação do agro mineiro superou a da mineração. Isso nunca havia acontecido no passado. Por quê? Porque em Minas o agro está avançando. Hoje, a maioria dos agricultores, dos pecuaristas, tem a exata noção de como é importante ele manter as nascentes, como é importante ele manter as áreas de preservação, até por questão de insetos que acabam evitando pragas e por aí vai. Então, esse trabalho hoje, eu posso te dizer que é o melhor da história. Até sugiro você convidar o Antônio De Salvo, que é o presidente da FAENG, para ele ser entrevistado aqui, se possível, numa ocasião, para ele mostrar como o agro no meu governo cresceu. Mas o senhor defende, por exemplo, simplificar o licenciamento ambiental? Já simplificamos em Minas Gerais. Antes o que se... Não prejudica o meio ambiente se não tiver essa simplificação? Não prejudica políticas de meio ambiente? Não favorece? De forma alguma. Essa simplificação, muitas vezes, Andresa, ela vai fazer com que o pequeno agricultor, em vez de gastar para contratar um consultor, um despachante, que é o que acontecia, ele próprio ou o próprio filho tem a condição de entrar ali na internet, preencher os documentos sem gastar, ter aquilo avaliado com agilidade. Então o que nós estamos fazendo é desburocratizando, é simplificando. O rigor continua sendo o mesmo. O que nós não queremos é que a pessoa tenha de estar terceirizando aquilo que a princípio ele tinha de fazer. O Brasil, né, é conhecido historicamente como o país dos despachantes. Tudo no estado é complicado. E lá em Minas nós tivemos a criação dessa indústria, principalmente na área ambiental. E hoje o agricultor que tem uma propriedade pequena sabe que ele próprio ou o filho, que talvez tenha avançado mais na instrução, possa preencher e dar conta de fazer esse procedimento. E um avanço muito grande, Andresa, que nós fizemos, que isso tem sido determinante, boa parte do estado de Minas é uma região que chove pouco, mas chove muito no verão. E antes, nós tínhamos lá uma lei que, na minha opinião, é um absurdo, que proibia a construção de barragens para armazenar água para irrigação de produção de alimentos. Durante o verão, a água ia embora. Chegava a época seca, não tinha água para jogar na lavoura. Avançamos, a lei hoje já permite. Então, tudo isso tem sido feito escutando o setor produtivo. Nada é tirado da cartola e a produção está aí, avançando 15%, 20% ao ano. Posso aproveitar esse gancho aí do setor produtivo para a gente falar sobre tarifaço? Eu queria perguntar, governador,
se o setor, né, se os empresários, se o produtor rural, em Minas, né, existem grandes produtores rurais, o agronegócio de fato é enorme, se foram atrás do senhor e o que de fato vocês conseguiram resolver para ajudar o produtor, para ajudar os empresários que foram prejudicados aí pelo tarifaço de Donald Trump? Bom, Neila, o tarifaço realmente está afetando não só Minas, como todo o Brasil. E Minas foi bastante afetada, apesar da exclusão de muitos produtos, quando nós tivemos essa lista publicada aí há 2, 3 semanas atrás, que acabou restringindo as áreas afetadas. Mas lá nós estamos totalmente mobilizados, acompanhando. Tive uma reunião com todas as chefias, presidentes das empresas afetadas, cooperativas, etc. O Estado já disponibilizou 100 milhões para aquelas empresas que tinham crédito de ICM a serem levantados. Nós vamos estar disponibilizando isso imediatamente, em vez de ser nos próximos anos. Então isso dá um alívio para essas empresas que estão sendo prejudicadas pelo tarifaço. Além disso, disponibilizamos 200 milhões de reais pelo nosso Banco de Desenvolvimento Econômico, BDMG, para essas mesmas empresas que também precisam. E estamos acompanhando com uma atenção muito especial o principal produto mineiro que vai para os Estados Unidos, que é o café. Inclusive, a sua região, Patos de Minas, é uma grande produtora e o mercado de café no mundo hoje, que é o que mais nos preocupa, está numa situação em que falta produto. Então, caso algum comprador americano venha a comprar menos café mineiro, ele vai ter de recorrer a outros países que deixarão, por sua vez, de abastecer algum outro mercado, abrindo o mercado para nós. Então, esse monitoramento tem sido feito assim a pente fino. E até o momento, nenhuma das grandes cooperativas que exportam café em Minas Gerais sentiram uma retração, uma dificuldade na venda. Mas, como eu disse, nós estamos no meio dessa tempestade e é necessário estar acompanhando dia a dia. E eu, como governador, a minha secretária de Desenvolvimento Econômico, o meu secretário de Agropecuária, temos acompanhado minuciosamente, porque a última coisa que nós queremos é uma empresa fechando, é desemprego, que tem sido, vamos dizer, a maior bandeira do nosso governo é atrair investimentos e dar oportunidade para os mineiros. Governador, essa tempestade aí foi movimentada pela família Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele e o Paulo Figueiredo, que é um jornalista, e o Paulo Figueiredo nos disse aqui, numa entrevista essa semana, que eles funcionam ali como informantes do governo Trump, né? Eles levam as informações com relação ao Brasil e o Trump, obviamente, toma as decisões a partir do que ele é informado. Nesse sentido, na época em que essas medidas foram tomadas, né, do tarifaço, alguns governadores acabaram até comemorando um pouco essa retaliação ao Brasil. O senhor acabou de dizer o quanto o Estado está prejudicado e os incentivos que terão que ser dados para todo mundo que vai ser afetado com relação a isso. Essa conduta da família Bolsonaro para tentar salvar o Bolsonaro de uma prisão é legítima? Bom, Andresa, ninguém está acima do interesse de uma nação, qualquer que seja essa pessoa, né? Pode ser o presidente, o ex-presidente, o papa, o senador, o governador, ninguém. Antes de tudo, o Brasil. Então, discordo de qualquer opinião que coloque alguém acima do interesse da nação. Agora, precisa ficar muito claro aqui, Andresa, quem começou todo esse problema foi o presidente Lula. Desde o início desse governo dele, ou desgoverno, ele tem criticado sistematicamente os Estados Unidos,
o presidente Trump. E nós temos de lembrar que o Brasil tem um histórico de relações comerciais, diplomáticas com os Estados Unidos e com todos os países do mundo exemplar. Nós não tínhamos no passado presidente que ficava criticando, opinando, questionando o dólar, e o presidente Lula, infelizmente, se colocou nessa posição. Eu já falei, só falta ele criticar o sistema métrico decimal, né? Se o dólar é adotado historicamente por uma série de motivos, é a medida monetária do mundo, por que querer questionar algo que está funcionando? Nós temos tantos problemas mais sérios, tem tanta gente passando fome, precisando de emprego. Desculpe interrompê-lo, mas o senhor disse que quem começou isso foi o presidente Lula. Não, na verdade o presidente Lula não conseguiu resolver essa crise, mas quem começou isso foi, né, a família Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, porque a gente ia ser tarifado em 10%, assim como quase todos os países. Chegamos a 50% por conta dessa influência no governo norte-americano para que ele retalie o Brasil por uma questão política do Jair Bolsonaro. Nesse sentido, não se pode dizer que foi o Lula que começou essa história, não? Ô Andresa, lá na Índia não tem Bolsonaro, e a Índia foi retaliada também com 50%. O presidente Trump é esperto, ele aproveitou, já ia retaliar o Brasil por causa do Lula, e falou: em vez de matar um coelho com um tiro, eu vou matar dois. Vou colocar aqui a questão do presidente Bolsonaro. Ele não é nem um pouco bobo. Então nós temos de olhar esse contexto como um todo. O presidente Trump está muito mais olhando os interesses econômicos dos Estados Unidos do que qualquer coisa. Essa, na minha opinião, é a visão. Agora tem de ficar muito claro. Um erro aqui, essa barbeirada do Lula, não justificaria uma retaliação ao Brasil. Se o presidente Trump quer retaliar o Brasil devido a essa proximidade com países dos BRICS, que tem sempre criticado a hegemonia americana, o dólar, sempre tem feito um contrapeso à América do Norte, à Europa, ele deveria ter retaliado, como tem feito algumas pessoas. Você não pode entrar mais nos Estados Unidos, etc., e não uma nação que não tem essa opinião. Então, eu discordo também do presidente Trump. Ele deveria ter sido mais cirúrgico na retaliação dele e não ter condenado um país. Ele está tratando o Brasil meio que como uma Venezuela. Acho que até nós temos aqui alguns governantes que se dariam muito bem lá na Venezuela e não no Brasil. Então ele deveria ter sido mais cirúrgico e específico nessas retaliações. Dentro disso que o senhor colocou do Donald Trump, Minas Gerais é um estado que tem muita imigração para os Estados Unidos, muita imigração ilegal. E o senhor já colocou que as pessoas vão para os Estados Unidos por conta do presidente Lula, do governo do presidente Lula. Ocorre que é algo histórico praticamente em Minas, né? Desde a década de 40, por conta da presença dos americanos na questão da mineração de Minas, muitos mineiros foram para os Estados Unidos, têm família nos Estados Unidos. Por que o senhor não criticou de forma mais veemente o Donald Trump ou buscou algum canal ali para conseguir resolver essa situação dos imigrantes ilegais mineiros que estão lá, porque são mineiros, são brasileiros, embora estejam ilegalmente no país? Bom, Andresa, eu tenho sempre colocado essa posição que eu coloquei aqui agora, que eu não concordo com a postura do presidente Trump desde que o tarifaço foi colocado, não me lembro bem se é 45, 60 dias atrás, a minha postura tem sido essa. Agora, nós governadores já discutimos, Andresa, nós não temos procuração do Itamaraty para ir lá negociar em Washington, até gostaríamos, porque eu tenho certeza que principalmente eu, que venho do setor privado, sempre tive de negociar com indústrias, quando eu era o presidente da empresa, com bancos, com o governo, em algumas questões, estaria muito mais numa condição de negociar do que parece que o presidente Lula que fica andando aí de salto alto, falando que é uma humilhação para o Brasil ter de ir lá negociar. No dia que o tarifaço saiu, se eu fosse o presidente do Brasil, a primeira coisa que eu teria feito é ido para Washington no primeiro voo e não ficar aqui se gabando. Deixa a coisa rolar,
que eu sou eu e ele é ele. Por que é o segundo. Com relação à imigração que afeta tantos mineiros, por que o senhor não foi para os Estados Unidos para tentar uma conversa? Então, eu não tenho procuração do Itamaraty, Andresa, né? Eu não posso tratar de relações internacionais sendo um ente subnacional. Até gostaria muito. Agora, Andresa... Mesmo isso afetando tanto o seu estado e os seus conterrâneos. Agora eu quero te dar um detalhe muito importante. Minas Gerais, dentro do Brasil, sempre foi um estado de emigrantes. No meu governo, pela primeira vez, isso até foi publicado recentemente, Minas se transformou num estado de imigrantes. Como é hoje Santa Catarina, é também o Paraná, hoje nós temos atraído mais brasileiros do que mandado para outros estados, devido às oportunidades que estão sendo criadas. É só colocar o centro da questão. Qual é a avaliação do senhor para essas medidas que o Donald Trump tem tomado com relação à política migratória? Cada país tem soberania. O Brasil tem regras para questões aqui de imigrantes. Então, é um tema deles que não cabe, eu acho que a nós brasileiros, julgar. A Alemanha tem o seu critério, a comunidade europeia tem. Então, é um tema interno, soberania de cada país. Vamos analisar os nossos aqui. Acho até que o Brasil tem uma certa permissividade em estar aqui, às vezes, acolhendo pessoas que nenhum outro país do mundo acolheria. Aliás, até o presidente Lula, né, mandou um avião ao Peru para trazer uma condenada para o Brasil. Então parece que a gente tem aqui, chamado bandido para ficar no Brasil. Essa política migratória do Trump seria algo que o senhor copiaria aqui com relação a quem está entrando no Brasil ilegalmente? O senhor está falando também de venezuelanos, do que mais? Qual que é a sua avaliação? Qual seria a sua política com relação a isso numa presidência da República? Andresa, eu acho que hoje a situação do brasileiro é triste. A minha família, Andresa, é de imigrantes. Há 127 anos, meu bisavô veio da Itália porque o Brasil era a terra das oportunidades. Há 7 anos atrás, a minha filha foi para a Inglaterra porque lá ela tinha muito mais oportunidade do que aqui. O que eu quero é, primeiro, que o brasileiro deixe de ir para fora. E por que o Brasil não poderia se transformar num país que também atraísse gente que tem uma qualificação boa, que fala, não, eu vou para o Brasil porque lá é o melhor lugar para mim trabalhar na indústria de tal atividade. Nós hoje somos um país que estamos exportando, perdendo aqui cérebros, porque temos hoje um país que, em vez de estar crescendo, desenvolvendo, tem inchado. O que o senhor faria com os venezuelanos, por exemplo, que não têm essa qualificação que o senhor está colocando e que estão vindo em massa para o Brasil? Andresa, cada caso tem de ser tratado. Em Minas, nós temos acolhidos lá venezuelanos, né? Eu acho que dá para qualificar. A pessoa enfrenta o desafio do idioma, que apesar de ter uma semelhança com o português, não é exatamente igual, mas tudo tem um limite. O Brasil talvez tenha um limite para estar absorvendo mão de obra. Acima de determinado patamar, isso começa a criar um problema social gigantesco, que eu acho que é o que o estado de Roraima, que está ali colado com a Venezuela, enfrenta. Agora nós tínhamos, Andresa, de atacar o problema na raiz. É tirar esse ditador da Venezuela, que o Lula apoia de lá, que tem causado essa tragédia humanitária. Não adianta ficar apoiando ditadores mundo afora, como o Lula tem feito, Venezuela, Cuba. Quais são os países das Américas que mais tem gente que quer sair? Exatamente as ditaduras que o Lula apoia. Então, me parece que ele próprio tem criado esse problema. No dia que tiver uma inversão, automaticamente seja melhor essa situação aqui. Governador, fala um pouquinho sobre a anistia, porque é um assunto hoje que está divergindo dentro do Congresso Nacional. Ontem houve divergências, líder do PT falou sobre a pauta, sobre pautar o PL da anistia dentro da Câmara dos Deputados e disse que, de acordo com o Hugo Mota e também com o PT, esse projeto seria assim pautado, mas seria pautado para não ganhar na sua votação, ou seja, pautado por pautar. O senhor é a favor dessa anistia ampla, geral e restrita que é proposta pela direita, principalmente pela extrema-direita?
Neila, estou favorável sim, e por uma série de motivos, Neila. O Brasil no passado já teve uma anistia que anistiou assassinos, sequestradores, daí para pior. E agora nós estamos anistiando quem? Quem nunca disparou um tiro, quem nunca matou ninguém, quem nunca fez nada que se aproximasse dessas barbaridades que foram feitas no passado. Então nós temos de comparar. Dá anistia para sequestrador, para assassino, e não dá anistia aqui para quem nunca disparou um tiro. Parece que é uma desproporcionalidade. Segundo, eu sou um optante, Neila, que o Brasil tem de olhar para o futuro. E nós ficamos carregando esse peso nas costas. Enquanto você não soluciona isso, você fica arrastando um peso enorme e faz com que o país não avance. É exatamente igual àquela situação do pai e da mãe que fica batendo boca, que fica se agredindo e esquece de levar o filho no médico, que esquece de acompanhar a tarefa do filho, de fazer uma comidinha boa. Quem sofre é o filho. E o pai e a mãe se desgastando. Então nós temos de pacificar. Na hora que você pacifica, falar, vamos caminhar em direção ao futuro. Tem gente que não concorda com isso, mas a minha opinião é exatamente essa. Eu sempre procurei olhar para frente as oportunidades. E o Brasil fica perdendo oportunidade porque fica discutindo, debatendo o passado. Mas também quem não corrige o seu passado, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? A Lei 14.197 de 2021, que foi assinada pelo Jair Bolsonaro, ela diz o seguinte, que golpe de Estado é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, com pena de 12 anos de reclusão. Então você não está falando de que precisa de arma ou assassinato. O senhor revogaria essa lei, se eleito? Não, acho que a lei está ok. Ela não se aplicaria a esse caso? A gente não está falando aqui de arma, desses pontos que o senhor colocou, e ela se aplicaria aos presos pelo 8 de janeiro, que estão sendo aí réus, né, com relação a isso. Bom, Andresa, eu acho muito assim que aquilo que funciona no mundo, né, você não precisa ficar reinventando. Eu não sei se em outros países do mundo, principalmente naqueles que se dizem democráticos, se nós formos lá, nós vamos encontrar alguém que está detido com pena de 14 anos, como a Débora, porque fez uma pichação de batom num monumento público. Ela precisa ser responsabilizada, ela precisa ter uma pena, que eu não sei se é 1 ano, se é 2, agora 14 anos. Não sei também se tem outra pessoa em outro país do mundo, porque assentou lá na cadeira do Supremo Tribunal e também foi condenado a 17 anos. Então me parece que está havendo um claro excesso aqui. Eu considero que aquilo foi uma baderna, foi um movimento popular, não teve tiro, não teve nenhuma grande violência naquela data e equipararam aquilo a uma tentativa de golpe de Estado. Não sei se existe em algum livro de história alguma tentativa de golpe de Estado onde tudo foi só vândalos que entraram ali e depredaram alguns prédios públicos. E isso, inclusive, o pessoal da esquerda já tinha feito diversas vezes em ministérios, em outros equipamentos públicos e nunca tiveram nenhuma condenação. Então me parece que há 2 pesos e 2 medidas sendo colocadas. A agenda política deles era a não posse, né, do presidente Lula, diferente desses outros episódios que o senhor citou, embora nesses outros episódios também não tenha havido punição e também tenha se depredado prédio público. Só o ponto é diferente. Governador, o senhor tem adotado uma política de confronto, né? O senhor é bastante crítico ao presidente Lula, ao PT. O presidente Lula já foi a Minas Gerais, o senhor não o recebeu, tiveram ali, né, uma troca de farpas ali. Isso não é jogar fora o que a política mineira tem assim de mais tradicional, que é essa diplomacia, esse diálogo? A gente viu, né, a gente tem o Tancredo Neves, o JK, o próprio José de Alencar, que foi vice do Lula. Mudou essa forma de se fazer política ali a partir de Minas? Andresa, de forma alguma não mudou. O mineiro continua acolhendo bem
Agora, nós mineiros, Andresa, gostamos de respeito. E o que o presidente Lula muitas vezes tem feito parece que não vai muito nessa linha. Ele esteve lá há cerca aí de 6 meses atrás, no lançamento de investimentos em algumas grandes indústrias de Minas Gerais. Eu participei e depois disso optamos por não participar. E eu tenho motivos e você está até convidada para ir quando ele estiver lá novamente para presenciar em loco o que é que acontece. Quando tem um evento do Estado, nós deixamos com que as pessoas que queiram ir ao evento entrem. A não ser que seja alguém que tem uma ficha criminosa, não pode entrar lá por uma questão de segurança. E quando é um evento do presidente Lula, só entra petista para poder vaiar pessoas do meu governo. Você iria num lugar desse sabendo que assim que você chegasse lá, você iria ser vaiada? Então ele entra no território de Minas, que é um território que preza pela liberdade, só deixa petista aí e para poder causar constrangimento. Então, você não receberá o presidente Lula em forma alguma? Receberei ele lá na cidade administrativa, mas não irei em nenhum evento com ele, porque o evento dele é para causar constrangimento à minha equipe, à minha pessoa e ao meu governo. Só pode entrar lá quem tem carteirinha do PT. Inclusive oferecem lanches para poder ter um atrativo extra ainda. Então você está convidada. Me parece que ele vai estar em em Contagem nessa sexta-feira. Vá lá em loco para poder atestar isso que eu estou falando. E com um detalhe diferente, muitas vezes se apropriando daquilo que nós fizemos. Ele foi a Montes Claros há uns 90 dias atrás, lançar lá um grande investimento da indústria farmacêutica, que quem trabalhou, sabe quem foi? Eu e a minha equipe. Durante anos nós ficamos costurando. Na hora que a indústria falou, nós vamos investir aqui bilhões, o governo federal falou, epa, nesse lançamento aqui eu quero ir. E aí eu me recuso a ir, porque eu ir só para ter petista lá me vaiando, eu não vou. É o mesmo raciocínio que o Lula faz para não falar com o Trump. Ele diz que vai ser vaiado pelo Trump se ele for para os Estados Unidos. Nesse contexto, as relações políticas não deveriam estar acima dessas questões partidárias? Deveriam. Então, eu peço a agenda aqui, às vezes fico meses para ser atendido. Por ministros, o senhor diz? Também. Pelo presidente? O senhor já pediu agenda com o presidente que foi negada? Eu tenho de levantar lá, porque depois desses últimos acontecimentos, nós temos mantido uma certa distância. Mas eu, Andresa, não tenho nenhum constrangimento sendo governador do estado, como eu faço todo mês quando vou a São Paulo, sempre tenho compromisso em São Paulo. Eu vou, Andresa, atrás dos grandes investidores lá no escritório deles. Fico o dia todo lá em São Paulo andando de um prédio para o outro falando, aqui em Minas Gerais, vá que você vai ter isso, isso e isso, você não vai se arrepender. Um raciocínio importante, me desculpe voltar. O senhor disse que às vezes pede agendas em Brasília e fica meses, o senhor poderia só concluir esse raciocínio que o senhor estava colocando? Então, e peço desculpas. Eu gosto de ser muito específico naquilo que eu falo. Como eu não trouxe aqui esse levantamento, né, eu prefiro levantar lá e te mandar depois, solicitei, isso aqui foi atendido, isso aqui não foi, isso aqui levou tantos meses. Mas em geral, o que o senhor está colocando aqui não há nenhuma boa vontade, isso aí está claríssimo, que grandes projetos, verbas estão indo para estados que têm alinhamento ou que se subordinam ao governo federal. Então Minas tem recebido, na minha opinião, muito pouco pela relevância que tem. Um dado importantíssimo aqui, Andresa, o ano passado o Brasil teve um saldo comercial de 74 bilhões de dólares, 74. O estado de Minas sozinho representou 25 bilhões, mais de 1/3 do saldo da balança comercial do Brasil foi feito em Minas Gerais. E vai lá para ver as condições das rodovias federais.
para você ver. Nós dependemos de rodovia federal para escoar essa riqueza que vem para o Brasil, que traz reservas cambiais. E as estradas federais em Minas, com toda certeza, devem ser uma das piores do Brasil. Inclusive, o ano passado, em Teófilo Otoni, tivemos 32 mortes numa rodovia federal, exatamente dentro desse contexto. Só para eu concluir esse pedaço histórico aqui da nossa entrevista, o que diferencia o senhor do Tancredo, do JK e do José Alencar, para pegar os políticos mais famosos aí dos últimos tempos ali de Minas? Tem outros, claro, mas vamos focar nesses. Bom, primeiro eu quero deixar claro aqui a minha grande admiração pelo Juscelino, que na minha opinião foi talvez um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, responsável por uma série de avanços. E o que me distingue deles, eu acho que é a minha trajetória, Andresa. Eu venho do setor privado. A minha vida toda, Andresa, eu precisei, como todo mundo que está aqui nos acompanhando, gastar menos do que ganho. Caso contrário, eu quebrava, a empresa quebrava. E eu levei essa visão de economia para o estado de Minas. E vejo que a maioria dos políticos, ou boa parte deles, a coisa que eles mais gostam, né, é gastar sem pensar que uma hora essa conta precisa ser paga. E eu assumi um estado arruinado pelo PT em 2019, que pagava folha de pagamento parcelada, 13º salário em 10 pagamentos. Então, eu tenho muito esse lado aí da economia. Eu venho de uma família que veio para substituir mão de obra escrava aqui no Brasil, trabalhar na enxada na região de Ribeirão Preto. Então, essa questão de medir cada real gasto está comigo. E eu levei isso para o governo de Minas. Tanto é que eu sou um governador avesso a qualquer mordomia, a qualquer privilégio. Dispensei palácio, dispensei as 32 empregadas que os ex-governadores tinham. Moro numa casa que eu pago aluguel, aonde eu tenho uma empregada que eu também pago. Então o que eu tenho de diferença, eu acho que é isso. Eu estou lá para servir e não para ser o governador que é meio imperador, cheio de mordomia, de assessores. Eu continuo vivendo exatamente como eu vivia 10 anos atrás como empresário. A diferença com Tancredo, JK e Zé Alencar, o senhor disse que a diferença deles é do senhor que eles eram gastadores? Não entendi. Estou dizendo esse histórico, você está entendendo? Acho que todos eles tinham um histórico político anterior, uma carreira longa política, e eu já entrei na política, Andresa, como governador. Eu saí do nada em 2018 para ser eleito diretamente governador. Nunca fui vereador, deputado, prefeito, nunca apoiei um candidato, nunca estive envolvido com política, e acho que isso é bom. Isso oxigena o sistema, que o sistema político parece que ele fica blindado. Epa, tem alguém aqui que está querendo entrar e vai atrapalhar aqui os nossos planos. Parece que a política no Brasil, Andresa, muitos políticos veem o Estado como que meio que uma propriedade deles, como se eles tivessem ali ação, fossem acionistas. E o Estado é da nação, é dos brasileiros. E eu vejo muito o seguinte, não, essa instituição aqui, nós é que mandamos, ela está aqui para atender os meus interesses e não para prestar um bom serviço para o mineiro. Vejo isso claramente, hoje eu estou do outro lado do balcão hoje. Governador, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque sobre a presidência da República ou a candidatura à presidência da República, no caso da família Bolsonaro, houve especulações de que Bolsonaro indicaria um nome que pudesse indultá-lo, né, lá na frente, caso ele seja de fato condenado, preso aí pela determinação do Supremo Tribunal Federal, e também que ele estaria articulando aí nomes para apoiar para o Senado Federal que pudessem também trabalhar no impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor estaria à frente de alguma dessas possibilidades, indultar Jair Bolsonaro ou articular aí pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Neila, como eu já disse, eu sou favorável à anistia, ao indulto. Agora vai caber, né, ao Senado
avaliar a questão do ministro Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, tem cometido grandes excessos. Se alguém tem sido o arquiteto de toda essa perseguição a pessoas da direita, com toda certeza ele é o maior arquiteto, o maior protagonista. Agora vai caber ao Senado avaliar. Eu gostaria muito que essa tensão começasse a distensionar, que começasse a haver mais bom senso. Não é essa perseguição a adversários políticos que vai resolver os problemas tão sérios que o Brasil tem. E espero que o Senado seja renovado para ter realmente uma postura mais proativa. Nós precisamos, eu concordo, colocar limites, que parece que não existem hoje, em algumas decisões do Judiciário, como aquela recente do IOF. A Câmara Federal aprova quase que por unanimidade, o Senado aprova, e aí o Supremo fala, não é a Câmara que representa os brasileiros, nem o Senado, somos nós, e vai lá e muda tudo. Então parece que está havendo realmente uma disfuncionalidade muito grande, e quem tem pago o preço disso tudo é o brasileiro, que tem visto o nosso Brasil crescer numa taxa muito, muito inferior ao restante do mundo, e não é de hoje. Isso já tem 30 anos. Estamos vendo a direita fazer um cinturão de possíveis candidatos à presidência da República, uma união desses candidatos. A gente vê vocês sempre muito próximos em alguns eventos. Governador Ratinho, governador Caiado, governador Tarcísio e o senhor. Essa união, esse cinturão aí que vocês vêm fazendo, tem algum objetivo específico, digamos assim, amedrontar a esquerda? Não, Neila, eu acho que isso até demonstra o seguinte, né? Diz que a melhor situação, eu sempre lidei com gestão de pessoas. A melhor situação para um chefe é quando ele tem um cargo em aberto e tem ali 5 talentos que poderiam preencher esse cargo. Você fica, vamos dizer, satisfeitíssimo. Você fala, se um for embora, se o outro ficar doente, eu tenho gente boa aqui para preencher. Você não pode deixar faltar médico no hospital. E essa é a situação da direita hoje. A direita tem uma ótima safra de governadores, e isso significa que ela vai poder se dar ao luxo o ano que vem de lançar alguns candidatos à presidência da República, ao Senado, com boas chances. E, num segundo turno, todos estarão unidos. Como você disse muito bem, nós nos damos muito bem. Nós estamos sempre juntos, e isso é exatamente o contrário da esquerda, que não forma gente nova, porque só olha para o passado, tem as ideias lá dos anos 60, 70, que não evoluíram com o tempo, é o modelo cubano, venezuelano, que ainda está em vigor na cabeça deles, um partido que já enferrujou, que as ideias já estão totalmente antigas, defasadas, e que não surgiu nenhuma liderança nova. No dia que o grande líder da esquerda, né, uma coisa interessante na esquerda é o seguinte, eles sempre precisam do grande líder, né? Isso já aconteceu na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, é algo muito comum, dependem daquela figura. Só que nenhuma figura humana é eterna. E vamos ver quem é que vai ter condição de substituir esse grande líder, entre aspas, que a esquerda tem aqui no Brasil. E o que a população, como a população vai escolher, né? Qual o diferencial do Romeu Zema para que a população escolha Romeu Zema e não esses outros candidatos da direita? Eu acho, Neila, que nenhum deles teve de tirar o Titanic do fundo do mar, como eu tive lá em Minas Gerais. Você que é mineira sabe que em 2018 as prefeituras de Minas, todas as 853 cidades estavam quebrando porque não recebiam aquilo que tinham direito de ICMS, de IPVA, de saúde, de educação. Os funcionários públicos com o nome no SPC, 240 mil funcionários públicos de Minas com o nome sujo no SPC Serasa, porque o governador Pimentel do PT descontou o empréstimo consignado e não pagou os bancos. E desde então, Neila, nós temos colocado tudo isso em dia,
uma tarefa gigantesca que tem demandado um esforço hercúleo, tanto meu como da minha equipe, e que ainda não está corrigido. O Estado hoje tem um orçamento apertadíssimo. É igual aquele pai de família que está ganhando 5 mil por mês e que está gastando exatamente 5 mil para colocar comida na mesa. Então, é uma situação que ainda demanda cuidado e que nós herdamos do PT. E depois de 6 anos e 8 meses, ainda estamos precisando avançar. Então, acho que nenhum outro governador recebeu um Estado arruinado e arrasado como eu. E se nós mostramos que dá para consertar os estragos do PT em Minas, com certeza também dá para consertar no Brasil. Governador, eu queria trazer só uma informação que eu deixei passar lá atrás, que o senhor falou com relação à Índia, né, que o Donald Trump também tarifou a Índia em 50% e lá não tem o Jair Bolsonaro. Então, só para contextualizar aqui, a questão com a Índia foi a relação da Índia com a Rússia, né, que ela importa petróleo e também financia ali, ajuda a financiar a guerra com a Ucrânia. Feito esse esclarecimento, eu queria perguntar para o senhor com relação às Big Techs. A gente recebeu aqui uma pergunta de uma pessoa que está assistindo aqui o programa, que eu queria ver o nome dele aqui, mas meu celular não está abrindo, então eu já falo. Ele pediu para o senhor comentar qual é a sua posição com relação à regulamentação das Big Techs, é algo que está sendo discutido, e a direita é bastante contra, porque diz que tem que se ter liberdade absoluta ali nas redes sociais para se dizer o que se quer. O senhor concorda? Andresa, todo país tem soberania. A última coisa que eu quero é um outro país, um outro presidente dando pitaco aqui no Brasil. O Brasil tem capacidade de resolver os seus problemas. Agora parece que estão tentando confundir as pessoas, né? Falando que as Big Techs estão sendo perseguidas. Na verdade, o que estão tentando é fazer tipo de uma censura. Eu, Andresa, sou totalmente contrário, tem de ir para a cadeia, tem de ser julgado quem faz pedofilia, quem incita racismo, quem faz coisas nessa linha. Inquestionável. Agora estão querendo criar aqui no Brasil um conselho, né, que vai avaliar o que é bom ou o que é ruim na internet. E nós sabemos que nesse conselho vai ter petista, porque o governo é do PT e tudo que a direita publicar, como já aconteceu, vai ser considerado inadequado, vai ser considerado ataque à democracia e por aí vai. Então é necessário e com extremo critério nessa questão. Eu gosto muito da seguinte linha: nós já temos no Brasil leis, uma legislação que permite a qualquer um que te agredir, que te ofender, você entrar na justiça e cobrar danos morais por isso. A coisa tem de funcionar assim. Você entende que as Big Techs, né, que são as empresas que têm as redes sociais, elas também devem ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros publicados, ou as Big Techs são apenas um meio e não é responsabilidade delas o que se encontra ali nas redes? Se for detectado algo que foi publicado dentro de uma Big Tech, que é pedofilia, que é racismo, que é nazismo, se elas não tirarem, elas têm de ser responsabilizadas sim. Agora, se eu publicar lá uma opinião que não tem nada a ver com isso, só porque eu não concordo com o governo, aí eu vou ser retirado do ar também? Ué, isso, para mim, é censura, claramente. Governador, o senhor já... a gente já fez uma entrevista juntos uma vez, o senhor colocou sua posição com relação aos estados do Nordeste, foi bastante polêmico na época. Eu queria retomar para ver novamente essa questão com o senhor, de que os estados do Sul e Sudeste acabam financiando os estados do Norte e Nordeste, que são estados economicamente mais pobres. Esse é um ponto que o COSUD, que é o Conselho dos... Consórcio Sul-Sudeste. Do consórcio que reúne os estados do Sul e Sudeste, conseguiu de alguma forma equilibrar? O senhor continua achando que que o Nordeste é uma vaquinha magra que o produtor precisa alimentar? Andresa, eu sou da seguinte opinião.
Tem pessoas que precisam de ajuda, tem cidades que precisam, tem estados que precisam, tem empresas que precisam, e você deve estar viabilizando aquela ajuda para evitar que a pessoa passe fome, para evitar que uma empresa tenha de demitir milhares de funcionários, para evitar que uma cidade entre numa crise enorme na saúde, na educação, porque não tem recursos. Agora, Andresa, o que precisa ser feito? Falar. Precisa ter o tempo de cura. Precisa ter o tempo de sanear essa situação. E o que existe no Brasil? Uma ajuda eterna, que não acaba nunca. Aí eu sou contra. Se nós falarmos estados que são mais pobres, nós vamos ter aqui uma ajuda durante os próximos 50 anos, para que você possa desenvolver, para que você possa cumprir essas metas, mas aqui no Brasil não, vai perpetuando. Meu filho tem 29 anos e minha filha tem 32, eles já são independentes, não dependem de mim. Eu acho que nós criamos filho para o mundo. Aqui no Brasil, nós estamos criando cidades e estados para o governo federal ficar arcando eternamente, porque assim virou uma moeda de troca. Ó, eu vou te continuar mandando dinheiro e você continua votando em mim. E isso é que está acontecendo. Contra isso eu sou contra. Agora, contra ajudar quem precisa, não sou não. Como é que se resolveria essa dependência financeira da região Nordeste hoje? Criando um plano de desenvolvimento que realmente funcionasse e não ficar fazendo maquiagem como tem sido feito aí. Hoje eu sou um gestor chão de fábrica, Andresa. Eu vou no interior do estado toda semana. Já fui a mais de 415 cidades. Converso com o prefeito, com o produtor rural, com o empresário, com o vereador. O que eu vejo hoje é o seguinte: nós temos um modelo de assistência social que precisa ser aperfeiçoado. Ele é um incentivo ao não desenvolvimento profissional. A pessoa que recebe o Bolsa Família, muitos, toda generalização é perigosa, eles falam, ele vem aqui, se propõe a trabalhar, mas fala, mas não quero carteira assinada, porque caso contrário, daqui não sei quanto tempo eu paro de receber o benefício. O que acontece com essa pessoa? Ele vai ser eternamente aquela pessoa que vai estar num emprego precário. Porque emprego bom é emprego formal. Ele vai ficar fazendo ali um trabalho de faxina, lavar carro, não sei mais o quê, e nunca se qualifica. E aqui no Brasil nós viramos esse país onde eternamente as pessoas querem ficar vivendo assim. Então nós precisamos desenvolver um modelo social que possibilite essas pessoas se qualificarem, terem acesso, não porque elas serão prejudicadas em algum programa social, a fim de que a longo prazo elas se qualifiquem. Nós temos hoje pessoas que recebem Bolsa Família há 20, 30 anos. Será que nós tiramos essa pessoa de uma situação de precariedade? Eu acho que ele está vivendo tão mal quanto vivia há esse tempo. Muito bem, mais algum questionamento, Andresa? Eu fiquei com uma dúvida, queria colocar só mais um questionamento. O senhor já disse lá atrás, queria ver se o senhor ainda mantém essa posição, que se a direita não se unir em torno de um nome, é entregar as eleições de mão beijada para o outro lado, muito possivelmente o Lula vai ser o candidato à reeleição, ele tem colocado isso. O senhor mantém essa posição ou dentro do cenário de hoje, essa pulverização já não é mais um problema? Essa pulverização já não é um problema, porque antes chegou a prevalecer essa ideia de que o ideal seria já caminhar junto no primeiro turno, mas depois, à medida que nós fomos amadurecendo as ideias, vimos que o melhor é você ter 3, 4, não sei quantos serão, caminhando lado a lado e juntos, unidos no segundo turno. Muito bem. A gente finaliza então nossa entrevista. Eu agradeço muito a gentileza do governador de estar aqui conosco hoje, responder os nossos questionamentos. Muito obrigada, governador. Governador, Neila, desculpa eu perguntar só mais uma coisinha aqui. A gente tem muitas perguntas, governador. O senhor enfrenta algum problema com segurança por conta das críticas que o senhor faz ao governo Lula? Eu vou explicar a minha pergunta. A gente sempre entrevista aqui governadores e pela primeira vez, ao que eu saiba, que eu me recorde, houve uma precursora, acho que é assim a palavra, de segurança para analisar que o estúdio, o espaço onde o senhor
veio da entrevista, o que não é anormal, né, com relação principalmente aos presidentes da República. Fiquei com essa impressão de que o senhor possa estar sofrendo algum tipo de ameaça, ou se é algo que o senhor sempre teve esse cuidado com a sua segurança. Andresa, a questão da segurança do governador de Minas Gerais está a cargo do Gabinete Militar de Minas, né? É uma área onde eles são muito mais versados e especializados do que eu. E eu, logo que entrei, fiquei extremamente incomodado com a quantidade de pessoas que estavam ao meu redor. Pedi para reduzir, foi reduzido. E hoje nós temos um protocolo de segurança que inclusive é referência para todo o Brasil. O nosso gabinete militar tem lá em Minas Gerais um encontro anual onde o gabinete militar de outros governadores vão para serem treinados para poder ver boas práticas que são implementadas em Minas Gerais. Político, o senhor está sob alguma ameaça? Não, nenhuma ameaça, não. Eu ando na rua, em Belo Horizonte, no interior do estado. Então, não teve nenhuma mudança. Talvez, não sei se você não presenciou anteriormente, mas o procedimento continua o mesmo. Obrigada, Neila. Tá certo. Então, agradeço para a gente finalizar a nossa entrevista. Obrigada mesmo, governador, pela gentileza de estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Neila, Andresa, um grande prazer estar aqui com vocês e também com você aí que nos acompanhou à distância. Vá para Minas Gerais. Um estado que está pronto para receber turistas e quem quer mudar, investir. Um abraço. Vou pedir para o governador esperar aqui um minutinho, enquanto isso você de casa.